Resumo do livro de Gênesis. Tudo o que a Bíblia vai desenvolver nos próximos 65 livros começa em Gênesis. Aqui descobrimos de onde veio o universo, por que existe o pecado, por que o mundo sofre, por que Deus escolheu um povo e como ele iniciou seu plano para salvar a humanidade. Gênesis é o livro dos começos, mas também da promessa de redenção. Vamos entender o contexto do livro. O nome Gênesis significa origem ou começo. Tradicionalmente, o livro é atribuído a Moisés, que escreveu para o povo de Israel durante sua caminhada rumo à Terra Prometida. O objetivo era mostrar que Deus é o Criador de tudo. O pecado é a causa da separação entre Deus e a humanidade. Deus não abandonou o homem, mas iniciou um plano de salvação por meio de uma família, que daria origem à nação de Israel e mais tarde ao Messias. O livro pode ser dividido em duas grandes partes. Capítulos 1 a 11. A história da humanidade, capítulos 12 a 50. A história da família escolhida por Deus. Agora os pontos principais. Primeiro, as origens da humanidade. Tudo começa com Deus criando o universo em 6 dias e descansando no 7º. Ele cria os céus, a terra, os animais, o homem e a mulher à sua imagem. No jardim do Éden, Adão e Eva desobedecem a Deus ao comerem do fruto proibido. O pecado entra no mundo, trazendo morte, sofrimento e separação de Deus. Mesmo pronunciando juízo, Deus faz uma promessa. Um descendente da mulher vencerá a serpente. Essa é a primeira promessa da futura vitória sobre o mal. Depois, o pecado se espalha rapidamente. Caim mata seu irmão Abel. A violência domina a terra. Então Deus envia o dilúvio, preservando apenas Noé, sua família e os animais que entram na arca. Após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e coloca o arco-íris como sinal dessa promessa. Mais tarde, a humanidade tenta construir a Torre de Babel para exaltar seu próprio nome. Deus confunde as línguas e espalha os povos pela terra. Segundo, Deus escolhe Abraão. A partir daqui, o foco muda da humanidade inteira para uma única família. Deus chama Abraão e faz 3 grandes promessas: dar-lhe uma terra, formar uma grande nação, abençoar todas as famílias da terra por meio de sua descendência. Abraão demonstra fé, embora também tenha momentos de fraqueza. Quando parecia impossível, Deus concede o nascimento de Isaque. Em um dos episódios mais marcantes do livro, Deus pede que Abraão ofereça Isaque em sacrifício. No último momento, Deus providencia um carneiro, mostrando que ele mesmo proveria o verdadeiro sacrifício. Terceiro, Isaque e Jacó. Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó obtém a primogenitura e a bênção de forma enganosa. Depois de muitos anos, Deus transforma sua vida. Durante uma noite, Jacó luta com Deus e recebe um novo nome, Israel. Seus 12 filhos darão origem às 12 tribos de Israel. Apesar das falhas humanas, Deus continua cumprindo suas promessas. Quarto, José e a preservação da família. A última parte do livro acompanha a vida de José. Seus irmãos, movidos pela inveja, o vendem como escravo. No Egito, José enfrenta injustiças, prisão e sofrimento. Mesmo assim, Deus permanece com ele. José interpreta os sonhos do faraó e torna-se governador do Egito. Quando uma grande fome atinge a região, seus irmãos vão ao Egito em busca de alimento. Depois de colocá-los à prova, José os perdoa. Graças à sua posição, toda a família de Jacó é preservada. O livro termina com Israel vivendo no Egito, preparando o cenário para o início de Êxodo. Uma das frases mais importantes de Gênesis resume essa história. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem.
Por fim, a aplicação prática. Gênesis ensina que Deus é soberano desde a criação até os acontecimentos da vida de cada pessoa. Aprendemos que o pecado trouxe consequências reais para o mundo, mas Deus não desistiu da humanidade. Desde o Éden, ele revelou um plano de redenção que percorre toda a Bíblia. Também vemos que Deus usa pessoas imperfeitas. Abraão, Jacó e José tiveram falhas, medos e dificuldades, mas Deus permaneceu fiel às suas promessas. Por fim, Gênesis nos convida a confiar que Deus continua conduzindo a história. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos, Ele é capaz de transformar o mal em bem e cumprir seus propósitos. Para encerrar, um resumo do livro. Tema central: Deus é o Criador soberano que inicia seu plano de redenção para a humanidade por meio da família de Abraão. Principais acontecimentos: a criação do mundo, a queda do homem, o primeiro anúncio da redenção, o dilúvio, a aliança com Noé, a Torre de Babel, o chamado de Abraão, a vida de Isaac e Jacó, a história de José no Egito. Lições principais: Deus criou tudo com propósito. O pecado separa o homem de Deus. Deus julga o pecado, mas oferece graça. Deus cumpre suas promessas apesar das falhas humanas. A história da salvação começa em Gênesis e aponta para a vinda do Messias. Versículo-chave: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20.